E aí, pessoal do oitavo ano, chegamos no final então aí das nossas correções, ok? Parte 4 aí. Vamos finalizar então as nossas correções. No item anterior da videoaula lá, o item 5 da videoaula anterior, a gente viu o seguinte, tinha um problema lá, pedindo para criar um problema com a resolução sendo 3 e menos 3, as resoluções possíveis. Aqui agora, também 3 e menos 3, só que a gente deve montar um enunciado que dispense um dos valores encontrados, ou positivo ou negativo. Eu optei por usar somente o número positivo, porque a gente já tinha um exemplo do cálculo de área lá. Então, olha só como ficou minha resposta. Vocês podem fazer uma resposta diferente, mas fica aí a dica para vocês entenderem como que é. Ó, a área de uma sala mede 27 metros quadrados, ok? Sabendo que a largura é o triplo da medida do comprimento, ok? Então, a largura é 3 vezes o comprimento. Qual é a medida do comprimento da sala? Então, olha só, a largura é 3 vezes o comprimento, ok? E o comprimento é uma vez aqui. O x é o comprimento e a largura 3 vezes o x, ok? Lembra lá? Mantém o número, né? Ou multiplica o número aqui, 3 vezes 1, 3. X vezes x é igual a x quadrado, ok? Igual a 27. X quadrado é igual a 27 dividido por 3. O 3 saiu daqui e foi para cá. Dividindo, temos x quadrado igual a 9. Raiz quadrada de 9, resultado mais ou menos 3. Eu, aí a pergunta é a medida do comprimento da sala, ok? O comprimento ele pode ser só positivo, ok? Então a gente descarta o resultado negativo. Então aqui a gente tem o resultado 3 metros positivos, ok? Beleza? Vamos seguir aqui então, gente. Aqui a gente agora temos, agora nós vamos apresentar aqui algumas equações do segundo grau no molde que a gente está trabalhando aí, né? Acho que são 4 equações, se eu não me engano, que a gente vai fazer a resolução, ou 5, não me lembro, mas a gente vai fazendo aqui, ó. Então, sempre olhando aqui, a incógnita tem que ficar sozinha, só ela, sem número nenhum desse lado, e os números todos do outro. Para passar os números de um lado para o outro, verifica a operação que o número está fazendo com a incógnita, e inverte essa operação. O 2 ele está multiplicando, passou dividindo, 18 por 2, 9. O 2 aqui de cima ele é uma potência, o oposto da potência é raiz quadrada, no caso a potência ao quadrado, a raiz quadrada. Mais ou menos raiz de 9. Por que mais ou menos? De novo, quando nós temos uma equação do segundo grau, nós teremos dois resultados possíveis, ok? Então, aqui, raiz quadrada de 9, mais ou menos 3 é o nosso resultado, ok? 5x quadrado igual a zero. 5 passa para cá dividindo. Lembrando, gente, o zero em cima, beleza, eu posso dividir qualquer número por zero, mas não posso, de forma alguma, dividir nenhum número por zero. Então, o zero nunca pode estar na parte de baixo da nossa fração ou da nossa divisão aqui, tá bom? Então, zero dividido por 5, lógico, zero, ok? Vamos tirar a raiz quadrada de zero. Qual que é o número que a gente multiplica ele por ele mesmo que dá zero? O próprio zero, está aqui. Então, nosso x é igual a zero. Ok? Temos aí 10x quadrado igual a 10. Ok? De novo, 10 está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então, 10 dividido por 10 dá 1. A potência 2 vai para lá, raiz quadrada. Raiz quadrada de 1. Qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que o resultado sempre vai ser 1? O próprio 1. Posso multiplicar ele trocentas vezes que ele vai ser sempre 1. Então, nosso resultado aqui, mais ou menos 1, ok? Aqui o zero, só falando, o zero é número neutro, então não é, ele não é positivo nem negativo aqui, no caso, tá, gente? Então, zero é zero e simples assim, é zero, tá bom? Olha lá. Menos 4x quadrado igual a 16, ok? Pego o menos 4 aqui, ele não é uma subtração, tá, gente? Ele é uma multiplicação. O menos 4 ele está multiplicando pela incógnita. Então, ele pega o menos 4 e passa para o outro lado. 16 dividido por menos 4 vai dar menos 4. Por quê, professor? Porque sinal positivo em cima, negativo embaixo, sinais diferentes, resultado vai ficar negativo, tanto na multiplicação como na divisão, ok? Ótimo. X quadrado é igual a raiz quadrada de menos 4. Não funciona. Não existe, melhor dizendo, ok? Então, número negativo não dá para tirar raiz quadrada de número, calcular raiz quadrada de números negativos. Então, para por aí, ok? Chegou nesse ponto, morreu o assunto, não precisa continuar, tá? Só escreve lá, pode colocar aqui embaixo, raiz quadrada de número, de número negativo não existe. Pode colocar na resolução aí, tá bom?
Aqui, x quadrado igual a 25 por 100. A gente pode calcular a raiz quadrada da fração direto aqui, sem precisar fazer a conta, tá bom, gente? Porque tanto 25 como 100, ele tem resultados para raiz quadrada, tanto 5 é 25 e o 100 é 10, ok? Então tá aqui. X é igual a mais ou menos 5 sobre 10, tá ok? Uma fração aí, tranquilo, beleza? Vamos lá. Encontre as soluções para a equação ax quadrado igual a b com a diferente de zero. Ok? Então, resolver a equação como se a e b fossem números, ok? Isolando a incógnita do x do lado esquerdo e passando as outras letras e número, no caso, para o lado direito. Lembrando de inverter as operações. Então, o a está multiplicando, ele passa dividindo, ok? Ótimo, então ficou b sobre a. O x quadrado, ele é uma potência, vai para lá uma raiz quadrada. Então, ó, mais ou menos raiz quadrada de b sobre a. Então, essa aqui é uma fórmula que a gente sempre vai usar. Quando tiver nesse formato aqui, sempre vai cair nesse cara aqui. Então, o b vai ficar em cima, o a embaixo, e vai acontecer a divisão aí. Bom, gente? E aí, depois disso tudo, tira a raiz quadrada, se for possível, tá? Então, essa aqui é uma generalização aí do que é o que a gente estava fazendo até agora. Beleza, gente? A gente para por aqui, encerramos então aí as nossas correções, ok? Dessa semana. Peço que vocês passem a limpo no caderno se não fez isso ainda, de todas as atividades, desde a primeira videoaula até essa, ok? Mandem as fotos e também não esqueçam de fazer a entrega dessa videoaula aqui no Google Sala de Aula, beleza, gente? A gente para por aqui e a gente volta na próxima semana com outras novidades aí, beleza? Obrigado e até a próxima.